Bom, eu vou ter que dar uma voltada aqui. A extrema complexidade das noções empregadas em nosso campo, qual campo nosso? Da fala, né? Faz com que em nenhum outro lugar um espírito, ao expor seu julgamento, corra mais totalmente o risco de descobrir sua medida. A gente é que nem aquele cara que fala do linho dele, né? Que ele pisa e repisa o linho dele porque ele sabe que tem qualidade, né? A gente tem que botar a cara a tapa, senão a ciência não avança. Então, quanto mais a gente vai adiante, mexendo e aprendendo e estudando, mais a gente vai descobrindo a nossa medida, a medida dos nossos trabalhos. Como é que a gente lida, como é que a gente faz com os sujeitos inconscientes. Mas isso deveria trazer a consequência de transformar em nosso propósito primordial, se não único, o franqueamento das teses pela elucidação dos princípios. Quer dizer, em vez de fazer tudo amarradinho, correndo no Congresso para engolir, que nem ele fala da regra e certeza, faz tudo confundidinho, a gente elucida o conceito, traz à luz mesmo esses princípios, franqueia, abre, franqueamento, solta. De onde você tirou isso? De onde você pensou isso? De onde você está tirando isso? De onde vem isso? Bom, a severa seleção que se impõe com efeito não poderia ficar a cargo de adiamentos indefinidos de uma cooptação minudente, mas da fecundidade da produção concreta e a prova dialética de argumentações contraditórias. Isso pelo seguinte, pelo menos na minha época, quando eu era jovem, na Associação Internacional de Psicanálise, pelo menos na Argentina, tinha gente que esperava 5 anos, aqui no Rio era menos o tempo, mas também não era muito pouco não, para conseguir vaga com um analista didata para poder, enfim, fazer a sua análise didática na Associação Internacional de Psicanálise. O mercado era tão fechado que era nesses termos que a coisa funcionava. Então, é daí que ele fala, né? Adiamentos indefinidos. Ao mesmo tempo, a tal alta médica que eles davam para os analistas, eles por sua vez adiavam aquilo eternamente, porque depois que o camarada virasse já um analista, né, ele saísse da análise didática, ele já era um analista, ele já corria o perigo de ser mais um concorrente mais tarde como um didata. Então eles ficavam segurando aquilo, isso era assim mesmo, hein? E ele vai, o que é essa? Ele fala, né, de adiamentos indefinidos de uma cooptação. Cooptação é a admissão de um membro que, determinados pelos membros mais antigos, agrega uma assembleia. Mas é também admissão numa sociedade sem que haja necessidade de cumprimento das exigências ordinárias. As duas coisas estavam acontecendo. Tanto eles estavam, quem é que eles iam escolher para entrar como membro, como ao mesmo tempo eles estavam também a exigência ser, na verdade, desde que você seja um cordeirinho, não enche o saco, tá de bom tamanho. E aí é que é o problema. Então, essa cooptação era minudente, minuciosa, mas não era por conta da fecundidade da produção concreta que o Lacan está se queixando e que na Sociedade Francesa de Psicanálise ele estava implementando. E também não se punha à prova a dialética das argumentações contraditórias, era tudo carneirinho, cordeirinho. Isso não implica, de nossa parte, nenhuma valorização da divergência. Não é por aí.
Muito pelo contrário. Não foi sem surpresa que pudemos ouvir no Congresso Internacional de Londres, ao qual, por termos desrespeitado as formas, comparecemos como solicitantes, uma personalidade bem intencionada a nosso respeito deplorar, quer dizer, se lastimar, reclamar, que não pudéssemos justificar nossa secessão. Secessão, já falei para vocês que em termos jurídicos é a separação de uma parte que pertence a uma unidade política para a formação de uma outra independente. Isso aí, é aí que está a história. Congresso de Londres, temos de respeitar pela forma que pudéssemos justificar nossa secessão por algum desacordo doutrinal. Eles tinham todo o direito de se separar. Quererá isso dizer que uma associação que se pretende internacional tem outra finalidade que não a de manter o princípio da comunidade de nossa experiência? Assim a ciência não avança. Aí que está a história. Se você não pode sentar, criticar, falar isso aí está errado, assim não dá, entendeu? Vamos parar com essas regras bizarras e vamos adiante com saber sobre esse sujeito do inconsciente, que afinal é com quem a gente lida. Não vai para frente isso. Sem dúvida, é esse o segredo de Polichinelo, que há muito já não é segredo, e foi sem nenhum escândalo que, ao impenetrável senhor Zilborg, o qual, pondo de lado o nosso caso, insistia em que nenhuma secessão fosse aceita, senão a título de um debate científico. Olha só, o penetrante senhor Welder pôde retrucar que, a confrontarmos os princípios em que cada um de nós julgava fundamentar sua experiência, nossos muros se dissolveriam muito depressa na confusão de Babel. Quanto a nós, Lacan, nós é o Lacan, pensamos que, se inovamos, não é de nosso gosto fazer disso um mérito. Na verdade, é uma obrigação do analista. Numa disciplina que só deve seu valor científico aos conceitos teóricos que Freud forjou no progresso de sua experiência, mas os quais, por serem ainda mal criticados e por isso conservarem a ambiguidade da língua vulgar, beneficiam-se dessas ressonâncias, não sem incorrer em mal-entendidos, parecer-nos-ia prematuro romper a tradição de sua terminologia. Vocês lembram que houve inclusive traduções, a tradução, vamos botar assim, vamos usar tal termo assim, assado, enfim. Não estavam preocupados com o conteúdo da coisa. Vamos dar um jeitinho aqui. Mas parece-nos que esses termos só podem esclarecer-se ao estabelecermos sua equivalência com a linguagem atual da antropologia ou com os mais recentes problemas da filosofia, onde muitas vezes a psicanálise só tem a se beneficiar. Urgente, em todo caso, parece-nos a tarefa de destacar em noções que se enfraquecem num uso rotineiro o sentido que elas resgatam, tanto de um retorno à sua história, quanto de uma reflexão sobre seus fundamentos subjetivos. É essa, sem dúvida, a função de quem ensina. Quem ensina tem uma extrema responsabilidade da psicanálise, da qual todas as outras dependem, porque depende o analista novo que vai aprender e depende os analisantes todos que vão chegar.
E depende que a psicanálise possa se perpetuar e avançar. Bom, eu vou parar aqui por causa da quantidade de tempo aqui que eu gastei. Mas a gente vai dar aí. Parar aqui.